Bom dia. Vamos começar a gravar o vídeo da semana 2, PET volume 3. Na semana passada não teve vídeo, visto que a aula foi muito proveitosa e poucos tiveram dúvidas. Já adianto que o vídeo ele é de orientação para o desenvolvimento das atividades. Então, quem procura por correção, não adianta assisti-lo, tá bem? Tem pessoas comentando aqui, devia dar a resposta, não ficar falando. Então, se busca por respostas neste momento, não precisa assistir, tá bom? A semana 2, nós tivemos aula hoje, reforçando isso. Hoje o conteúdo foi arte, mas vamos lá. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, vocês sabem disso. Unidade temática é análise linguística e semiótica. O objeto de conhecimento, morfossintaxe. Elementos notacionais de escrita, lexo e morfologia. À medida que eu for explicando os exercícios, vocês vão entendendo do que se trata, tá? Os conteúdos relacionados aqui abaixo. Concordância nominal e verbal, morfossintaxe, pontuação, processos morfológicos e semânticos de formação de palavras. Atividades. Leia o texto abaixo com atenção. Coloque a pontuação adequada nos espaços, depois releia o texto. A gente tem aqui um texto da Lígia Bojunga. Tchau. Então, carta de amigo. É pontuar, vírgula, ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 2 pontos. Eu vou começar aqui e depois vocês dão sequência, tá? Só para vocês entenderem. Alô, Guilherme, tudo bem? É o que está escrito. Mas para que essa frase tenha entonação, ela precisa ser pontuada. Para que ela seja compreendida, ela precisa ser pontuada. Quando a gente fala o nome de alguém, nós fazemos uso de um elemento chamado vocativo, um chamamento. Então, ele tem que aparecer separado por vírgula. No caso aqui, ele vai estar separado por 2 vírgulas, tá? Porque ele está no meio da oração. Então, alô, vírgula, Guilherme, vírgula, tudo bem? É uma pergunta, ponto de interrogação. Você lembra quando a gente conversava do que ia ser quando crescer? Faltou entonação aí. Ela está fazendo uma pergunta, se ele lembra. Então, novamente, você lembra quando a gente conversava do que ia ser quando crescer? Ponto de interrogação. E aí vocês dão sequência. Você sempre sabia o que queria. Aqui será um ponto ou será uma vírgula. Observem a sequência, que eu tenho uma letra minúscula. A toda hora mudava. Interessante aqui, hein? Será vírgula? Será ponto? Ponto de exclamação? 2 pontos é uma opção, tá? Fechando a frase também, nunca se esqueçam dos pontos. Se você acha que a frase tem que receber uma entonação, ponto de exclamação. Do contrário, ponto. O conhecido ponto final, tá? Mas na verdade é ponto. E se for uma pergunta, ponto de interrogação. Bem tranquilo. Número 2. Leia a tirinha com atenção. O Snoopy sai de perto da máquina, volta, aí começa. Era uma noite escura e tempestuosa. Aí ele reflete. Um bom texto dá muito trabalho. Tá mesmo, né? A gente tem aqui a referência bibliográfica, tá? Acesso no dia 28 para colocar aí no pet de vocês. Veja a continuação da história de Snoopy abaixo e complete-a, obedecendo modos e tempos verbais, concordância nominal e concordância verbal. E pontuação. Nós
no primeiro PET, no volume 1, trabalhamos com as atividades complementares relacionadas a verbos, né? Olha como a gente vai usar aqui. Quando a gente fala, né, dos modos indicativo, subjuntivo, imperativo, dos tempos básicos, presente, pretérito, futuro, tá? E concordância. Vocês sabem que eu devo concordar o verbo com o sujeito a que se refere. Então, por isso que há primeira pessoa, segunda, terceira singular e primeira, segunda, terceira plural, tá? A mesma coisa acontece com os nomes. Eu tenho que concordar os determinantes, ou seja, as palavras que acompanham os substantivos com esse substantivo. Tem que haver concordância. Eu não posso dizer os meninos, eu tenho que dizer os meninos. Né? Mulheres elegante, eu não posso deixar o elegante no singular, ele é um adjetivo, eu tenho que colocar no plural, concordando com mulheres, o substantivo, a que esse adjetivo se refere. Tá bom? Então, isso é concordância nominal. Concordância dos determinantes, seja um adjetivo, um artigo, um numeral, um pronome, com o substantivo a que se refere. E verbal, o verbo, concordando com o sujeito a que se refere. Então, a gente tem fome tenebrosa. Era uma noite escura e tempestuosa. Eu estava no meu quarto, de madrugada. Com insônia, de novo, bateu uma fome enorme no meio da noite. O relógio despertador marcava 3h37. E eu com medo de descer as escadas até a cozinha. Medo de assombração. Estava no meio da escada. Vou colocar uma vírgula aqui e continuar. Eu vou supor algo aqui, tá bom? Vocês vão criar. Estava no meio da escada, vírgula. Quando ouvi um barulho vindo do lado de fora da casa. Ponto. E aí, vocês dão sequência. Vocês vão criar aí de acordo com, né, a imaginação de vocês, a criatividade de vocês, a história. Lembrando que tem que concordar e tem que pontuar. Tá? Respeitem as regrinhas aí de concordância nominal e verbal e pontuem. Número 3. Leia o texto abaixo. Observe que nele há falta de concordância nominal e verbal. Aqui vai ser bem tranquilo para mostrar para vocês aí o que é essa concordância, tá? Em alguns trechos, sublinhos e reescrevam o texto de acordo com a norma padrão. Então, aqui vocês vão entender o que é essa concordância nominal e concordância verbal. Vamos lá, o desejo. A velhinha tinha uma pequena loja numa rua de Florença. Exteriormente, suas lojas não era nem rica, nem elegante, nem artística. Suas lojas. Se são lojas, plural, elas não eram, plural também. E o ricas são lojas. Então, suas lojas, olha aqui, ó. Suas lojas não eram ricas, plural, elegantes. Deixa eu marcar aqui. Ricas, elegantes, artísticas. Tudo no plural, concordando com o substantivo, lojas. O verbo era também, ó, verbo concordando com o sujeito a que se refere, lojas. O núcleo do sujeito a que se refere, lojas, plural, eram. Continuando aqui. Isso acontecem em muitas lojas na Europa. Isso que? Olha, o isso, pronome demonstrativo, está exercendo função de sujeito aqui, fazendo referência ao que já havia sido mencionado anteriormente. Então, isso, singular. Isso acontece e não acontecem. Concordância verbal aqui, ó. Verbo concordando com o sujeito a que se refere.
Então, isso acontece em muitas lojas na Europa. Agora é com vocês. Mas a velhinha vendia umas blusas tão lindas e original que mulher nenhuma poderia ficar insensível a seus encantos. E eis que, de repente, me torno possuidora de uma delas. Começava a escurecer. A formosa Florença tornava-se uma cidade de prata. Eu desejava mais uma blusa. Quem viaja estão sempre pensando em alegrias que, de volta, pode dar aos amigos. Eu estou fazendo a leitura para vocês ouvirem essa leitura e entenderem, ó. Na hora que eu falo, vocês conseguem perceber que tem algo errado aí. Mas a loja ia fechar. A velhinha não negociava com dólares e pensava que um dia eu tive dólares. Então, separei a segunda blusa e prometi que na manhã seguinte apareceria com as minhas liras. Vejam bem. Cecília Meirelles, Seleta em prosa e verso, referência aqui para vocês, bonitinha aqui. A atividade é reescrever o texto no espaço ao lado, fazendo as correções como eu fiz aqui no início do texto. Bom trabalho para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, respeitando o cronograma de atendimento. Um abraço. Tchau, tchau.